Por que Deus não responde? Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, agosto de 2013. Céu de bronze e terra de ferro. Muitas pessoas me dizem que oram muitas horas por dia, mas oração não é medida pela quantidade de horas. A vida de oração é medida pelas respostas à oração. Há momentos que elas dizem, porque oro e parece que não tenho resposta. Porque muitas vezes clamo e parece que a resposta não chega. A palavra do Senhor diz sobre o amor do Senhor e da sua fidelidade. A vontade de Deus é que toda oração tenha resposta, mas algumas vezes parece que os céus são de bronze e quando olhamos para o chão, parece que tudo que plantamos na vida não floresce. Parece que o chão é de ferro. Nesta mensagem, vou explanar sobre algumas atitudes que podem fazer com que os céus sejam de bronze e a terra de ferro. Boa audição. Pai, esta é a sua palavra, o nosso alimento, que esta semente viva, que a tua palavra possa trazer consolo, edificação, exortação a cada ouvinte nesta hora. Aqueles que ainda não conhecem ou se afastaram do Senhor, estejam tocados pela sua presença, pela sua salvação. No nome de Jesus. Amém. Bênção e maldição. Deuteronômio, capítulo 28, versos 1 e 2, falam exatamente sobre a bênção. Deus é fonte de bênçãos. Ele é abençoador. Veja, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. O Senhor diz, te abençoarei e tu serás uma bênção. A vontade do Senhor é que você seja uma bênção, que você seja vitorioso em tudo o que fizer. O Senhor deseja que as bênçãos alcancem a sua vida. A palavra de Deus diz que somos luz do mundo e sal da terra. Mateus capítulo 5, verso 13 e 14 diz, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançando fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Que possamos viver esta realidade. Tudo muda quando cremos. Você pode dizer, eu sou uma bênção. Deuteronômio capítulo 28, versos 15 a 23 diz, será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de incumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito será tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito será ao entrares, e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonaste. O Senhor fará com que a pestilência te pegue a ti, até que consuma a terra, a que passas por possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre, e a inflamação, e com dor ardente, e a secura, e com o crestamento, e a ferrugem, e isso te perseguirá até que pereças. O teu céu sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. As maldições estão no verso 23. Os céus sobre sua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro.
Os céus não são de bronze de forma literal, nem a terra será de ferro, mas nossas orações não passarão simbolicamente. É como se nada brotasse. Outras pessoas ao seu redor podem estar vivendo uma condição diferente. Céus abertos e terra fértil. Significa que as orações deles estão chegando ao mundo espiritual e as bênçãos têm chegado. Jesus nos fala sobre isso em Mateus capítulo 24, verso 40, em que duas pessoas andam juntas, fazendo as mesmas coisas, mas para uma os céus estão abertos, enquanto para a outra os céus parecem de bronze. Então, dois entrarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Os dois estavam trabalhando no campo. Um recebeu a bênção, mas para o outro os céus eram de bronze. Por que algumas pessoas têm dificuldades em experimentar as respostas em oração? Quais são os obstáculos? Como não experimentar céus de bronze e tampouco pisar sobre a terra de ferro? Existem alguns princípios, mas que princípios, advertências, mandamentos que, se não forem obedecidos, serão obstáculos à resposta de Deus a nossas orações. Obstáculo à resposta de oração. Falta de perdão. O primeiro obstáculo à resposta de oração é a falta de perdão. Mateus capítulo 5, versos 23 e 24 diz: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então, voltando, faz a tua oferta. Oferta não é somente dinheiro, mas tudo aquilo que você faz para o Senhor. Pode ser um cântico, uma oração, a sua vida pode ser uma oferta a Deus. Em Mateus capítulo 6, versos 9 a 15 está escrito, diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá-nos hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste os perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nessa oração, o Senhor Jesus nos fala exatamente sobre o perdão. A falta de perdão pode ser um obstáculo para que vejamos os céus abertos. Não veremos céus abertos se estivermos com um coração cheio de ódio, amargura, sem perdão. Por isso Jesus nos pede para orarmos: perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Sem perdão não há terra fértil, nem céus abertos. Pedro, certa vez, teve dúvidas quanto à quantidade que se deve perdoar, e Jesus lhe respondeu: até 70 vezes 7. Veja o texto. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar também ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será tido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade vos digo que, se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhe-ás concedido por meu Pai, que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, verso 15 a 22. Nos versos 14 e 15 de Mateus capítulo 6, o Senhor novamente diz: Porque
Se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aqui, Jesus fala do perdão num contexto de oração, mas ele também nos diz sobre o perdão de dívidas, como a parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhes um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou toda a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: "Paga-me o que deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo? Como também eu me compadeci de ti?" Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoarem cada um seu irmão. Mateus capítulo 18, versos 23 a 35. Em Marcos capítulo 11, versos 20 a 26 diz: "E, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebestes, será assim convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amado, amada, para que você tenha sempre os céus abertos e a terra fértil, tenha um coração leve, livre de mágoas ou ressentimento. Perdoar é uma escolha. Ao contrário que muitas pessoas dizem, perdoar não é esquecer, porque nunca esquecemos. Perdoar significa não levar em conta. Em Provérbios, capítulo 10, verso 12, a palavra do Senhor diz: "O ódio excita contendas, mas o amor sobre todas as transgressões." As pessoas podem pisar, caluniar você, mas você não pode pagar na mesma moeda. Jesus disse: "Ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que te quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes às costas do que deseja que te emprestes." Mateus capítulo 5, verso 39. Para termos os céus abertos e terra fértil, precisamos ter um coração perdoador. A palavra diz: "O amor cobre todas as transgressões." Provérbios capítulo 10, verso 12. Guardar a iniquidade no coração. Outra realidade que faz com que tenhamos céus de bronze é guardamos no coração a iniquidade, o pecado. Salmo 66, verso 18 diz assim: "Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido."
Vaidade não significa embelezar, mas iniquidade, pecado. Se eu no coração contemplar a iniquidade, e contemplar não é simplesmente olhar, é viver a iniquidade. E contemplar não é simplesmente olhar. Se no coração alimentarmos a iniquidade, o pecado, o Senhor não nos ouvirá. Às vezes, quando oramos, colocamos nossos pecados como uma sacola de atacado e dizemos: Senhor, perdoa meus pecados. Outros até oram assim: perdoa a minha multidão de pecados. Ao fazer essa oração, pensam que já foram perdoados pelo Senhor. Querido ou querida, se piso na lama e me sujo, preciso tomar banho para me limpar da lama. E quando faço isso, fico limpo. Acabou. Temos que pedir perdão confessando cada pecado. Proclame esta realidade. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciado é esta: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João, capítulo 1, versos 5 a 10. Queremos ver as fontes da vida, mas estas brotam de duas maneiras: da água que vem da chuva e da água que brota na terra. No entanto, para ter chuva, é preciso que os céus estejam abertos. Para que essas fontes brotem a iniquidade, os pecados devem ser confessados e abandonados, pois os pecados não confessados fazem com que os céus sejam de bronze e a terra de ferro. Em Provérbios capítulo 4, verso 23, lemos: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o seu coração, tenha um coração limpo, bonito, para a glória do Senhor. Tiago, capítulo 1, verso 3 e 4 diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal, para evanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pedi e não recebeis, porque o céu é de bronze e a terra de ferro. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Abra o céu sobre a sua cabeça, vivendo diante de Deus, dentro dos princípios estabelecidos por ele. Preconceito. Gálatas, capítulo 3, versos 28 e 29 diz: Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois em Cristo, também sois descendente de Abraão, herdeiro segundo a promessa. O que também pode provocar céus de bronze e terra de ferro é preconceito. É algo que Satanás colocou no coração de alguns. A igreja é única, tem uma beleza única. O mesmo preço que Jesus pagou por mim, ele pagou por você, pela nossa redenção. Valemos exatamente pelo preço que ele pagou por nós, o preço do seu sangue. A beleza da fé da igreja é que somos todos iguais. Fomos comprados pelo mesmo preço, o sangue de Jesus. Não existe um único ser humano que não tenha sido criado por Deus. Então, seja livre do preconceito. A igreja é o corpo de Cristo. A palavra diz que antes que celebremos a ceia, temos que discernir o corpo de Cristo. Que você, quando olhar para alguém, saiba que ele também foi comprado pelo preço que Jesus pagou por você, e assim possa vê-lo como um irmão. A igreja do Senhor é uma só. Ela é a soma de todas as igrejas que confessam Jesus como Senhor e Salvador. É a soma dos salvos. Não pode haver judeu nem grego, ainda que na sua carteira de identidade tenha sua nacionalidade, mas não vivemos pela nossa nacionalidade, e sim por aquilo que somos diante do Senhor. Dessarte,
Não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos sois vós de um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Somos herdeiros de todas as bênçãos prometidas em Deuteronômio capítulo 28. Hoje, por meio de Jesus Cristo, toda sorte de bênçãos espirituais já foi colocada nas regiões celestiais. Deus não vai criar uma bênção nova para você. Em Efésios capítulo 1, verso 3, está escrito que já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus já nos abençoou, porém, muitas vezes não recebemos as bênçãos porque abaixo das regiões celestiais há um céu de bronze. As bênçãos não chegam até nós por causa do céu de bronze e a terra de ferro. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 30 a 32 diz: Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Ignorar o pobre. Provérbios capítulo 21, verso 13 diz: O que tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Ignorar o pobre, além de machucar o coração de Deus, também faz com que tenhamos céus de bronze e terra de ferro. Todos os textos dessa mensagem mostram porque muitas vezes não temos respostas às nossas orações. Na Igreja Batista da Lagoinha temos muitos ministérios, e um deles é o de adoração. Meu coração se enche de alegria quando vejo irmãos adotando crianças. Há apoio de governo nessas adoções. E creio que muitas dessas crianças, se a igreja não tivesse acolhido, talvez não estivessem mais vivas. Clama a mim e responder-te-ei. Que muitas vezes a resposta não vem, porque, como já disse muitas vezes, o céu é de bronze. E uma das coisas que faz com que o céu seja de bronze na nossa vida é não ouvir o clamor do pobre. Pobre não é só um miserável, mas todo aquele o qual falta algo. O pobre sempre existirá entre nós, pois vivemos num contexto maculado, mas podemos viver e fazer a diferença neste mundo. Jesus disse: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e quem me der e beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o vosso galardão. Marcos capítulo 9, verso 37 e Mateus capítulo 10, verso 42. Viver sobre preceitos humanos. Em Mateus capítulo 15, verso 8 e 9, Jesus diz: Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quando vivemos mais pelos mandamentos dos homens do que pela vontade do Senhor, encontramos céus de bronze. Estamos vivendo um período lindo da igreja brasileira. O Brasil tem experimentado, como nunca, uma grande colheita de almas. Mas, em contrapartida, existem tantas coisas que são preceitos humanos que nada tem a ver com a fé. A nossa fé não é uma religião. A nossa fé é um relacionamento com Deus, é o nosso coração segundo o coração do Senhor. Não temos um dia sagrado para ser abençoador. Nossa fé não é um preceito de homens. Para nós, todos os dias são sagrados, todo lugar é sagrado, pois aonde pisamos, podemos santificar o local. Querido ou querida, também não existe entrar e sair da presença de Deus, mas viver na presença dele. O homem não é sagrado. Todas as pessoas podem orar a Deus. Todas podem ser instrumentos na mão dele. Muitos me pedem para orar. Eu oro, mas todos podem orar. Porque o poder está no nome de Jesus, mas temos que ter os céus abertos e a terra fértil. Autocondenação. Em 1 João, capítulo 3, versos 19 a 22 diz: E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como, perante ele, tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas.
Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E ainda, mais uma atitude que impede a pessoa de ter os céus abertos é a autocondenação. Há pessoas que não conseguem se perdoar, porque não conseguem se ver como Deus as vê. O céu é de bronze e a terra de ferro, quando não me vejo como Deus me vê. O comer do pão e o beber do cálice é o símbolo da nova aliança. É a vida do Senhor na nossa vida. Jesus justificou nossos pecados quando morreu por nós na cruz do Calvário. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos os nossos corações, pois, se o nosso coração nos acusar, aquiete seu coração. Acredite, você já foi perdoado. Deus lançou no esquecimento os seus pecados. A palavra Satanás quer dizer acusador. Mas Jesus é o nosso advogado, e quando o acusador vem, ele mostra as mãos com os sinais dos cravos. Celebramos a ceia para nos lembrarmos dos sinais dos cravos. Não viva por aquilo que os seus olhos veem, mas por aquilo que o Senhor fez por você. Se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Quantas vezes se deve pedir perdão por um pecado? Uma única vez. Pois se pedirmos perdão 2 vezes pelo mesmo pecado, estaremos dizendo que Deus não perdoou e não fez o que prometeu. A palavra diz que, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Verso 7. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, que aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. De respeito ao cônjuge. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, diz: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento, e tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça devida, para que não se interrompam as vossas orações. Mas uma atitude que pode trazer sobre sua vida céu de bronze e terra de ferro é o desrespeito ao cônjuge. O tempo em que estivermos dormindo na sala e outro no quarto, os céus serão de bronze e a terra de ferro. O período em que vocês não se falam serão de céus de bronze e terra de ferro. No texto acima, Pedro falou aos maridos porque o homem é o cabeça do lar. Muitas vezes, quando a mulher fica indiferente, é porque o cabeça não está funcionando direito. A responsabilidade é do homem. Maridos, vivei a vida comum no lar, com discernimento e tendo consideração com vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. A mulher é frágil fisicamente, porém, ela não é frágil no intelecto, nem no sentido de enfrentar situações. Tratai-a com dignidade. Sua esposa deve ser tratada como uma rainha. Estenda o tapete vermelho para ela, e você será bênção sobre o seu casamento. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não interrompam as vossas orações. Declare: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Sou uma nova criatura chamada Igreja de Deus para os seus propósitos. Sou filho de Deus e herdeiro de todas as promessas em Jesus Cristo. E bem maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Agora, nenhuma condenação há sobre mim que estou em Cristo Jesus, e não ando mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Conclusão. Nesta mensagem falei sobre uma das palavras mais fortes da Bíblia. Os céus sobre a sua cabeça serão de bronze e a terra debaixo de ti será de ferro.
para que nunca você viva a falta de respostas às suas orações, não permita que seu coração endureça. Tenha sempre uma página em branco assinada por você com o perdão. Não espere que o outro mude o comportamento para perdoá-lo. Perdoar é uma atitude, um relacionamento é outra coisa. Lance fora o pecado, a iniquidade do seu coração, da sua vida. Se eu contemplar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Viva sem preconceitos em todos os seus relacionamentos. Não julgue ninguém. Você não é o juiz. Nunca diminua as pessoas, desfazendo delas como se fossem piores do que você. Procure vê-las como uma bênção na sua vida. Não ignore o pobre. Não ande segundo os mandamentos dos homens, nem tampouco abra o seu coração para a autocondenação. Que não haja jamais o desrespeito ao cônjuge. Hoje é um novo tempo para você, querido ou querida. O que faz o céu abrir a terra, ser fértil, são todas nossas atitudes. Não existe nada que venhamos receber que não seja pela graça. A graça de Deus é tudo que precisamos, mas não merecemos. Tome posse dessa realidade. Pai, traga sobre seus filhos um momento novo na história, o de verem os céus abertos, a terra fértil. A sua palavra diz que seus filhos sempre irão prosperar, e tudo quanto fizer será bem-sucedido. Salmos capítulo 1, verso 3. Senhor, que os céus estejam abertos, que as orações deles possam ser contabilizadas e as respostas às orações chegam para todos os que têm um coração quebrantados a Ti. O Senhor conhece cada um dos seus filhos, aqueles que tiveram ensinamentos errados, que a sua palavra chegue com a verdade, trazendo alento, vida. Peço-lhe que purifique a nossa vida, que pelo sangue do Cordeiro possamos vivenciar de uma forma intensa toda a realidade da vida do Senhor em nossos corações. Em seu precioso nome. Amém. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo, Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo, é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo. Você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo, procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.